Quando se trata de ficar em forma, concluir um projeto que há muito andamos a programar ou atingir qualquer outro objetivo, muitos de nós encontramos desculpas atrás de desculpas. Dizemos que estamos muito ocupados, dormimos até tarde, não temos vontade, etc. As desculpas são ilimitadas para não agirmos. Mas o que acontece quando paramos de dar desculpas? É isso que vamos descobrir neste vídeo que resume o livro Can't Hurt Me, Não Pode Me Ferir, Domina a Sua Mente e Desafia as Probabilidades, de David Goggins. David Goggins é um SEAL da Marinha aposentado e é o único membro das Forças Armadas dos Estados Unidos da América a completar o treinamento SEAL, incluindo 2 semanas do inferno, a Escola de Rangers do Exército dos Estados Unidos, onde se formou com honra, e o treinamento de controlador tático da Força Aérea. É também um atleta de resistência. Goggins completou mais de 60 ultramaratonas, triatlos e ultra-triatlos, estabelecendo novos recordes de percurso e terminando muitas outras vezes entre os 5 primeiros. Ele já deteve o recorde mundial do Guinness de flexões no solo, completando 4.030 flexões em 17 horas, e é um orador muito procurado. No livro, ele mostra-lhe como ser mais resiliente e como superar as adversidades por mais difíceis que sejam. Para ele, o sofrimento físico e mental é uma jornada de autodescoberta. Nenhuma outra experiência o faz sentir mais claro, focado e vivo. Mas a vida de Goggins não foram só vitórias nem alegrias, muito pelo contrário. Goggins teve uma vida terrivelmente difícil. Depois de sobreviver a uma infância abusiva e traumática, ele enfrentou a pobreza e ficou obeso aos 20 anos. Como resultado do trauma de sua infância, ele ficou quase analfabeto na adolescência, mas isso não o parou. Goggins diz: "Não importa onde você esteve ou quanto trauma você experimentou, você sempre pode sair mais forte. Em vez de acreditar no sucesso da noite para o dia, trabalhe duro e se esforce para ser o melhor. Aproveite a regra dos 40% para se tornar o mestre da sua mente e conseguir mais do que você pensou ser possível." Falaremos desta regra mais à frente. Preparado para aprender como obter o máximo de si e da vida segundo as lições de Goggins? Vamos em frente. Lição 1. Preste contas ao espelho. Goggins diz: "Naquela noite, depois de tomar um banho, limpei o vapor do espelho e dei uma boa olhada. Não gostei de quem vi. Depois de receber uma carta a comunicar que tinha falhado a admissão na Força Aérea, era hora de cair na real. Naquela noite, ele começou a raspar o rosto e o cabelo. Ele sabia que ninguém estava vindo para salvá-lo e se ele queria ser admitido na Força Aérea apenas dependia dele e do seu esforço. Era hora de subir de nível e levar a vida a sério. Mas como ele poderia começar o doloroso processo de mudança sem primeiro realmente se responsabilizar? Isso desencadeou uma transformação. Não apenas na mentalidade, mas mais importante no comportamento. Ele passou do garoto que estava tentando impressionar a todos para a versão mais disciplinada possível de si mesmo. Ele diz: "Eu estava diferente e pela primeira vez me considerei responsável." Todas as noites ele olhava em seu espelho de responsabilidade e enfrentava seus demónios dizendo a si mesmo onde havia falhado naquele dia. Ele colou notas em post-it no espelho, delineando seus objetivos para mantê-lo no caminho certo. O espelho da responsabilidade é um exercício poderoso. Se decidir colocar em prática, lembre-se, não seja brando consigo mesmo, seja duro. Goggins, no início, começou pequeno, melhorando a sua aparência e completando suas tarefas atempadamente. Mas ele decidiu superar-se ainda mais. Durante todo esse ano, tudo o que lhe importava era treinar, jogar basquete e estudar. O espelho da responsabilidade ensinou Goggins uma poderosa lição. Só você pode assumir a responsabilidade pela sua vida, o que nos leva à próxima lição. Lição 2. Abrace o desconforto. Se ele não cumprisse aquilo a que se propôs, teria que sofrer as consequências no espelho da responsabilidade. E isso manteve-o no caminho certo. Ele diz: "Encarar aquele espelho, me encarar, me motivou a lutar contra as experiências incómodas e com isso fiquei mais resistente. E ser forte e resiliente ajudou a atingir os meus objetivos." Ele dedicou sua energia aos estudos e, como resultado de sua recém-descoberta disciplina, na terceira tentativa atingiu o padrão mínimo para ingressar na Força Aérea. Mas a vida não foi fácil. Lição 3. Atenção ao retrocesso. Sua passagem pela Força Aérea ensinou-lhe que ainda sofria de insegurança. Quando Goggins entrou para a Força Aérea, ele tinha 19 anos e 80 quilos. Mas quando chegou ao fim desse percurso, ele tinha à volta de 130 quilos. Ele facilitou e se desleixou. Ele tinha parado de se exercitar, estava se alimentando à base de açúcar e teve problemas nos seus relacionamentos. Mas então o acaso o atingiu. Ele viu um anúncio sobre o treinamento dos Navy Seals na TV. Ele diz: "Quanto mais eu observava, mais certeza tinha de que havia respostas enterradas em todo aquele sofrimento. Respostas que eu precisava."
Um novo desejo de ingressar nas forças especiais queimava dentro dele. O problema, naquela altura, o peso máximo permitido para a Marinha era de 87 kg. De acordo com Goggins, ele teve menos de 3 meses para perder 48 kg. David Goggins não apenas perdeu peso, mas também passou no teste de admissão para se qualificar para o treinamento dos Navy SEALs. Ele estava de volta à missão. Lição 4. Calejando nossas mentes. Durante o treino para quebrar o recorde mundial de flexões, as suas mãos ficaram calejadas devido à fricção. O mesmo princípio se aplica à sua mente. Quando você cria fricção mental, indo contra a sua necessidade inata de conforto e se força para desafios físicos e intelectuais intensos, você se torna insensível ao seu medo de desconforto e aumenta a sua tolerância à dor. Para calar sua mente, faça algo que não gosta todos os dias, mesmo que seja tão simples quanto fazer a sua cama, lavar a louça, passar suas roupas ou se levantar antes do amanhecer e correr 5 km a cada dia. Uma vez que isso se torne confortável, aumente para 10 km, depois 15 km. Fazer coisas, mesmo as pequenas, que o deixem desconfortável, ajudará a se tornar forte. Quanto mais frequentemente você se sentir desconfortável, mais forte você se tornará e logo desenvolverá um diálogo mais produtivo consigo mesmo em situações estressantes. O primeiro passo na jornada em direção a uma mente calejada é sair da sua zona de conforto regularmente. Escreva todas as coisas que você não gosta de fazer ou que te incomodam. Agora vá fazer uma delas e depois faça novamente. Durante o percurso nos Navy SEALs e durante a Semana do Inferno, 130 horas de dor, David Goggins teve tempo de sobra para considerar a questão principal que toda a gente que passa por sofrimento voluntário deve-se fazer. Porque estou aqui? Bem, provavelmente você não me conhece, mas eu próprio fiz essa pergunta diversas vezes durante o curso de Operações Especiais do Exército Português. Por isso, identifiquei muito com esta parte do livro. De acordo com Goggins, se você não tiver uma boa resposta preparada com antecedência, você está preparado para falhar. A filosofia de Goggins é que tudo na vida requer jogo mental. E esse jogo é a batalha mais importante que você travará. Mas, ele diz, é um método que você pode usar fora do campo de batalha na vida cotidiana, formando uma parte importante do processo de calar a mente. E nunca se esqueça que toda a angústia emocional e física é finita. Tudo acaba eventualmente. Sorria com a dor e observe-a desaparecer por pelo menos 1 ou 2 segundos. De acordo com Goggins, lembrar de onde você veio na vida e os obstáculos que superou é uma fonte de motivação quando o sentimento de parar realmente aparece. E isso vai acontecer. As dúvidas nos assaltam constantemente. Podemos permitir que estejam presentes, mas nunca nos dominem, senão o fracasso é garantido. É essencial que tentemos dominar o processo de pensamento para que possamos continuar tomando ações positivas para atingir os nossos objetivos. Uma excelente maneira de aprender a lidar com nossos pensamentos, de acordo com Goggins, é por meio de exercícios físicos, superando-se dia após dia. Lição 5. Caia, mas levante-se novamente. Depois de 2 tentativas de passar pelo treinamento dos Navy SEALs e ter que se retirar por motivos médicos, David Goggins teve muito tempo para refletir. Ele sabia que havia percorrido um longo caminho, mas este era um momento difícil e sabia que só tinha mais uma chance de se tornar um Navy SEAL. Era a sua terceira e última tentativa. Determinado a passar ou morrer tentando, e depois de várias lesões, Goggins prendeu as pernas com fita adesiva todos os dias com talas improvisadas para garantir que ele pudesse continuar com as avaliações. Sem surpresa, o Homem-Fera sobreviveu, em parte explorando o lado mais sombrio de sua personalidade e também devido às suas habilidades de visualizações misteriosas. Ele diz: antes de me envolver em qualquer comportamento desafiador, começo pintando um quadro mental de como é meu sucesso no final. Semelhante a outros profissionais e coaches de alta performance, esses exercícios mentais ajudam a impulsioná-lo nos momentos difíceis e em direção aos seus objetivos. Esta é uma técnica que qualquer um de nós pode e deve utilizar na sua vida. Lição 6. O homem da ultramaratona e o biscoito. David Goggins e as ultramaratonas. Ele aprendeu a entender a dor e a ser amigo dela. No entanto, até este momento nada o tinha preparado para as provas que teria de enfrentar ao correr distâncias de 160 km ou mais. Com a forma corporal de um levantador de pesos, sem experiência anterior e muito pouca preparação, Goggins começou a correr 160 km a fim de arrecadar dinheiro para as famílias de seus companheiros mortos. Durante sua primeira corrida, um teste de resistência de 24 horas em San Diego, tudo o que Goggins aprendera sobre dor foi posto à prova, forçando a criar mais uma arma mental. Ao visualizar todos os seus sucessos anteriores,
Como biscoitos que ele poderia morder em momentos de desespero, ele foi capaz de encontrar as reservas de força para continuar persistindo quando tudo parecia perdido. O pote de biscoito se tornou o meu banco de energia. Sempre que a dor ficava muito forte, eu dava uma mordida, disse Goggins. Usar uma tática como a do pote de bolachas permite-nos destacar quando as coisas ficam difíceis, mas em vez disso, muitos de nós escolhem a opção mais fácil, fugir da dor e do desconforto. Habitualmente nos contentamos com menos do que o nosso melhor no trabalho, na escola, em nossos relacionamentos e nos campos de jogos ou na pista de corrida. David Goggins mostra isso e muito mais através do seu percurso. Lição 7. A regra dos 40%. Goggins acredita que, assim como o limitador de um carro, que cria um limite de velocidade artificial, também possuímos um regulador interno que nos impede de atingir o nosso potencial máximo. É o que ele chama de regra dos 40%. O que significa que a maioria de nós, quando pensamos que estamos no limite, na verdade temos outros 60% de esforço para dar. Infelizmente, a maior parte de nós desiste quando apenas deu cerca de 40% do seu esforço máximo. Mesmo quando nós sentimos como se tivéssemos atingido o nosso limite absoluto, ainda temos 60% a mais para dar. Uma vez que você saiba isso, é simplesmente uma questão de esticar sua tolerância à dor, deixando de lado a sua identidade e todas as suas histórias autolimitantes, para que você possa chegar a 60%, depois a 80% e mais, sem desistir. A razão pela qual a regra dos 40% é tão poderosa é que, se você a seguir, você vai desbloquear sua mente para novos níveis de desempenho e excelência no desporto e na vida. Da próxima vez que você se sentir exausto, lembre-se desta regra. Quando sua mente lhe disser que você está acabado, você só está acabado 40%. Cabe fundo, encontre as suas reservas de 60% e extraia 5% de cada vez. Quando você estiver fazendo flexões e seu cérebro começar a reclamar, lembre-se da regra dos 40% e faça mais uma, então outra e outra. Quando você se sentir exausto depois do trabalho e não tiver energia para brincar com seus filhos ou trabalhar em seu negócio paralelo, lembre-se da regra dos 40% e encontre sua reserva de 60%. Lição 8. Talento não exigido. Talvez a parte mais inspiradora de Can't Hurt Me seja que Goggins pensa que, com uma mente aberta, abandonando o caminho de menor resistência e buscando tantos desafios quanto possível, qualquer um pode começar a prosperar. E Goggins chama a atenção para a nossa obsessão com as soluções rápidas que queremos para a vida, que ele diz nunca aguçará nossas mentes ou nos conduzirá ao domínio da vida. Qualquer sucesso que tenha obtido, ele admite, deve-se realmente à sua insaciável ética de trabalho. De facto, para garantir que ele obtivesse sucesso para correr as ultramaratonas, ele se levantava às 4 da manhã para uma corrida, pedalava 40 km até ao trabalho, faria mais exercícios na hora do almoço, antes de mais 40 km de regresso a casa. Esse trabalho árduo exige disciplina e priorização implacáveis e, de acordo com Goggins, precisamos decidir o que é importante e agendá-lo. Então pense no que você está a trabalhar e porquê. Corte todo o tempo perdido, pare de dar desculpas e comece a trabalhar. Analise sua programação, mate seus hábitos vazios e não pare. Lição 9. Incomum entre incomuns. Então, como você pode se destacar em sua própria vida? A pessoa que lidera ou que é pioneira geralmente está sozinha. Eles não reclamam e apenas fazem o trabalho. Lembre-se de que, quando você está tentando ser incomum, muitas vezes ninguém está assistindo. Não faça isso por fama ou glória, mas porque você se considera pessoalmente responsável por manter seus padrões elevados. Não importa o que você ou eu alcancemos nos esportes, negócios ou na vida, não podemos estar satisfeitos. A vida é um jogo muito dinâmico, ou estamos melhorando ou piorando. Desta forma, precisamos manter uma mentalidade neutra. Nossa geladeira nunca está cheia e nunca estará. Nunca devemos sentir que nosso trabalho está feito. Sempre há mais a fazer. A grandeza, de acordo com Goggins, evapora-se rapidamente. Para ser verdadeiramente incomum, é necessário sustentar a grandeza por um longo período de tempo, o que, por sua vez, requer um trabalho interminável. Continue a colocar obstáculos à sua frente, porque é aí que encontrará o atrito que o ajudará a ficar ainda mais forte. Lição 10. A importância do fracasso. David Goggins apenas conseguiu concluir com sucesso o curso dos Navy SEALs à terceira tentativa, e para estabelecer o recorde mundial de flexões, ele fracassou da primeira vez, e só à segunda tentativa conseguiu. Ele diz: na vida não há presente tão esquecido ou inevitável quanto fracasso. Já bebi alguns e aprendi a saboreá-los porque, se você analisar devidamente, encontrará pistas sobre onde fazer ajustes e como. Logo, eventualmente, vai conseguir realizar a sua tarefa com sucesso.
Todos nós enfrentamos o fracasso na vida. É inevitável. Mas como podemos reformular essas falhas de aprendizado e extrair forças delas? David Goggins reformulou suas falhas, tirou proveito de seu poder e passou a estabelecer um novo recorde de 4.030 flexões. Lição 11. Aceitação e meditação. Depois de alguns problemas graves de saúde que não foram diagnosticados pelos médicos, ele foi forçado a ficar na cama, dando-lhe a chance de refletir sobre sua vida. Ele diz: "Não sei se você poderia chamar o que senti naquela cama de iluminação, mas sei que a dor abre uma porta secreta na mente, uma que leva ao máximo desempenho e belo silêncio. Meditando em tudo o que ele havia alcançado, veio um novo nível de paz e calma. Com essa aceitação veio uma profunda apreciação." Ele diz: "Um dos meus lemas hoje em dia é paz, mas nunca satisfeito. Não há linha de chegada." David Goggins tem uma filosofia do tipo estoico, e assim é como ele aborda contratempos. Se quer aprender mais sobre a filosofia estoica, pode conferir os nossos vídeos sobre o estoicismo. Não podemos controlar todas as variáveis em nossas vidas. É sobre o que fazemos com as oportunidades revogadas ou apresentadas a nós que determina como a história termina. A história de Goggins é verdadeiramente impressionante e os seus feitos notáveis. Espero que tenha gostado deste vídeo e que lhe tenha despertado a curiosidade de ler o livro na íntegra, pois há muitas mais lições poderosas a retirar. E para finalizar, deixo a seguinte frase: "A vida é um longo jogo imaginário sem placar, sem árbitro, e não termina até que estejamos mortos e enterrados." Um forte abraço e até ao próximo vídeo.